Amém, glória a Deus. Esse é o momento mais importante dessa reunião, onde a palavra vai ser pregada. Nós estamos aí no ano da influência e estamos no meio de uma série, né? Hoje é o terceiro episódio da nossa série Influências Perigosas. Eu não sei se você está acompanhando a gente desde o início dessa série. Tem sido uma série assim confrontadora, nada fácil de ouvir, né? Eu não sei você, mas eu sou muito confrontado com esse tipo de série, mas é necessário para esse tempo. Nós estamos falando sobre algumas influências que estão de pouco a pouco, de forma assim sutil, entrando nos corações, fazendo parte das casas, e até mesmo em algumas igrejas. Algumas influências perigosas já estão se infiltrando. Então a intenção dessa série é para que a gente possa abrir os nossos olhos a respeito das influências perigosas que tem nessa terra, e nós precisamos fugir dessas influências em nome de Jesus. Nós começamos falando sobre a influência mais perigosa da face da terra, que é a influência do pecado. Falamos sobre isso. Depois, no domingo passado, quem estava aqui domingo passado, gente? Foi bom, não foi, gente? Foi bom, né? Amém. Nós falamos sobre as influências dos ídolos, né? Que existem ídolos. Nós achamos que às vezes ídolos é tudo aquilo que é imagem, escultura. Não, ídolo também pode ser algo que não é físico. Pode ser uma ideia, pode ser algo, uma sugestão, talvez ideologias que estão sendo pregadas, que devagar, de forma sutil, têm entrado nas igrejas, e muitos têm cedido a essas ideias, e isso tem se tornado um ídolo. Um ídolo é tudo aquilo que substitui Deus na sua vida, tudo aquilo que é maior que Deus na sua vida. Então, se talvez você olhe para a sua esposa, e a sua esposa, ela ocupa o lugar de Deus na sua vida. Talvez os seus filhos estão ocupando o lugar de Deus, porque você dá mais valor para os seus filhos do que para Deus. Você dá mais valor para o seu marido do que a Deus. Você dá mais valor para o seu trabalho do que a Deus. E tudo isso que é mais valorizado do que Deus se torna um ídolo na nossa vida, e nós precisamos renunciar e quebrar esses ídolos da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre algo interessante. Não vou falar o tema ainda, mas eu quero discorrer algumas coisas aqui para nós. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? Mas assim, eu quero te pedir assim, não fica bravo comigo não, tá bom? Vai ser mais ou menos assim, a luta que teve assim, essa madrugada do Popó, né? É coisa rápida, gente, sabe? É coisa rápida, rapidinho a gente já está orando para ir embora. Então assim, abra o seu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa noite em nome de Jesus. Queridos, nós estamos numa crescente, nós estamos crescendo, não apenas como igreja conviva, amém? Mas também como igreja de Cristo no Brasil. Nós estamos vivendo um tempo em que cada semana abre uma igreja nova em cada esquina. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Nós estamos vivendo num tempo de muitas conferências que são feitas em todo o nosso país, de diferentes formas, com diferentes pregadores. Nós estamos vivendo num tempo em que a cada dia está nascendo uma nova doutrina, um novo ensinamento. Nós estamos num tempo em que pessoas estão escrevendo livros, elas olham para a Bíblia, elas olham para a igreja, e elas tiram conclusões e opiniões são formadas, e elas escrevem os seus livros, e as livrarias estão cheias de livros novos, com novos ensinos, novas doutrinas. O YouTube, se você abre hoje o YouTube, está cheio de canais no YouTube, pregando, falando sobre doutrinas, né? Se você abrir a televisão, muitas igrejas estão na televisão pregando sobre doutrinas que elas acreditam, de várias formas, de vários tamanhos, e isso nós precisamos falar que é um fato hoje, que é real entre nós, transmitindo programações o tempo inteiro, programações evangélicas. Hoje nós temos opções, nós temos de vários gostos, nós temos de várias denominações, do jeito que a gente gosta. Você pode procurar, tem uma imensidão de programação evangélica para a gente escolher qual pregador a gente ouve, quem a gente vai ouvir essa semana. Nós temos assim, muitas opções para isso, e tudo isso é muito bom. Inclusive, existe um dado que entre 15 a 20 anos, nós evangélicos seremos maioria na nação brasileira. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Porém a pergunta é, tudo isso que nós estamos vendo
toda essa programação, tudo isso é bíblico. Tudo isso que está sendo pregado nas igrejas é algo bíblico. Esse crescimento é bíblico, esse crescimento é saudável? É uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. E talvez até o final dessa palavra você vai entender aonde eu quero chegar. Mas uma outra pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: alguém aqui acredita que Jesus Cristo está voltando? Amém. Eu também acredito. Essa é a maior promessa de todos os tempos, essa é a maior verdade de todos os tempos. Então não importa se o que estão pregando por aí é verdade ou não. Uma coisa importa: Jesus está voltando. Amém, queridos? Jesus está voltando, essa é a maior verdade. Inclusive, eu não sei se você está antenado aí, mas no carnaval nós tivemos alguns episódios que mostram isso para nós, que realmente Jesus está voltando, gente. Nós tivemos um episódio de um rapaz, que eu não quero citar nome, mas talvez você saiba quem é. É um ex-cantor gospel, muito famoso, que ele declarou que o prêmio do povo mais chato da terra vai para os crentes. E ele diz assim: na moral, acho que nem Jesus aguenta os crentes. Eu não sei se você viu isso, mas é uma das falas que foram proferidas no carnaval. E aí ainda esse artista finalizou dizendo que aqueles que ofendem os outros não representam Jesus. Jesus não se parece com isso. E por mais que essas pessoas se dizem representá-lo, elas não chegam nem perto disso, declarou ele. Ele ainda disse que encontra dificuldades para exercer a sua fé pelas críticas que recebe dentro da própria religião. Ou seja, um ex-cantor gospel que se diz ainda evangélico, vai para o carnaval, pular carnaval, e ele quer que a gente como igreja faz o quê? Cara, parabéns para você, você está certo. Outra declaração que aconteceu, outra coisa que aconteceu nesse carnaval, num bloco de carnaval, uma cantora famosa, que tem uma música, que tem um trecho da música que diz assim: saudando a rainha Iemanjá. E ela trocou lá no bloco de carnaval essa frase, saudando a rainha Iemanjá, ela alterou esse verso para: só louvo o meu rei Yeshua, porque ela reconhece que existe um Deus que enviou Jesus Cristo. Então agora eu vou parar de cantar para Iemanjá e vou cantar para o rei Yeshua. E ela acha que isso já é suficiente para ela ser crente. Está seminua, em cima de um trio elétrico. Se eu cantar sobre Yeshua, eu sou crente, se denominando ainda neopentecostal. E aí existe um terceiro episódio nesse carnaval que me chamou a atenção, de uma cantora famosa, que pediu a palavra, e a outra cantora famosa disse assim: a palavra é com você, você manda aqui. E aí essa cantora diz assim: a você, a cantora, outra cantora famosa, e a todo mundo, nós estamos entrando no tempo do arrebatamento. Procure o Senhor enquanto se pode achar. A outra cantora famosa, indagada com isso, disse: eu não vou deixar acontecer, porque eu maceto o Apocalipse. E ainda tentou falar Apocalipse, enroscou toda lá no Apocalipse, né? E aí tentou falar Apocalipse, mas todo mundo entendeu. E aí um erro da pessoa que falou que Jesus está voltando, é porque ela tentou dar uma data da volta de Jesus, falando que Jesus vai voltar entre 5 e 10 anos, e nós não podemos fazer isso, nós não podemos afirmar o dia, o ano e quando Jesus voltar, mas uma coisa é verdade: Jesus está voltando. Vira aí para a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, Jesus está voltando. Fala para ele: Jesus está voltando. Isso é fato. Mas o que eu acho engraçado é que, queridos, em pleno carnaval, uma festa para carne, estão tentando levar Jesus para lá, mas de uma forma mundana, com evangeliquez mentiroso, pregando de forma mentirosa. E infelizmente isso tem enganado muitos crentes, aonde eles olham e falam assim: nossa, que lindo, olha só, 3 episódios que estão marcando aí o carnaval. É Jesus, não é Jesus nada. É sem vergonhice de um povo que quer pregar um evangeliquez mentiroso para as pessoas, e quer que as pessoas acreditem nesse evangeliquez mentiroso. Você está comigo aqui? Eu preciso de você para pregar essa noite, é um tema difícil.
Então abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 13, no verso número 1. Prepara seu coração aí, porque Deus vai bradar forte aqui nessa noite, amém, queridos? Deus vai bradar forte aqui no nosso meio. Prepara o seu coração. Evangelho de Marcos capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: quando ele estava saindo do templo, Jesus, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras, que edifícios. Estava maravilhado, estava mostrando aquelas pedras e aqueles edifícios. Verso 2: você vê essas construções grandiosas? Perguntou Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que está prestes a cumprir-se tudo isso? Jesus começou a dizer: tenham o cuidado de que ninguém os engane. Guarde isso no seu coração. Tenham o cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também haverá fome. Essas coisas são os princípios, é o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando os prenderem e o levarem a julgamento, não se preocupem com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é que falará, não vocês. Verso 12: o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 14: quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiveram na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça, nem entre para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estão amamentando. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo, até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Até aqui por enquanto. Esse texto está mostrando para nós alguns sinais do fim dos tempos. Ele fala de guerras, ele fala de rumores de guerras, ele fala de conflitos armados, ele fala sobre fome. Hoje é quase 1/3 da população mundial que passa fome. Ele fala sobre pestes, ele fala sobre epidemias, ele fala sobre ebola, ele fala sobre zika vírus, ele fala sobre gripe aviária, ele fala sobre o coronavírus desgraçado, vírus HIV, terremotos, abalos sísmicos, furacões, tsunamis, queimadas em massa. Tudo isso são sinais do fim dos tempos. Alguém aqui já viu alguns desses sinais? Amém. Amém.
Só não vê quem não quer. Esses são os sinais que a Bíblia está nos mostrando. Entretanto, são apenas esses sinais que marcariam a volta de Jesus Cristo? Se você prestar atenção no verso 22, talvez essa seja a maior marca do fim dos tempos. O texto diz assim, Jesus continua dizendo: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso, fiquem atentos. Eu os avisei antecipadamente. Olha o que Jesus está falando assim. Tudo isso são sinais. Mas existe um sinal. Que está chegando o fim dos tempos. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Queridos, de toda essa lista dos sinais do fim, existe algo que nós precisamos estar muito atento, que é a influência dos falsos profetas e os seus ensinos. Esse é o nosso terceiro episódio, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A influência dos falsos profetas e os seus ensinos. A Bíblia está cheia de versos, cheias de capítulos que falam sobre isso, chamando a nossa atenção. Então o maior sinal do fim é o aumento, é uma explosão do engano religioso através dos falsos profetas. Esse é o maior sinal do fim dos tempos. E isso tem aumentado a cada dia. Em Mateus capítulo 24, versículo 10, você não precisa abrir, só acompanha aqui no telão. A palavra de Deus diz assim: naquele tempo, muitos me abandonarão. Muitos me abandonarão. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha só o que diz esse texto. Volta para mim o outro verso. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Não é enganar só um pouco, é a muitos. Muitos falsos profetas se levantariam no tempo do fim, e muitas pessoas seriam enganadas pelos ensinamentos de falsos profetas. E é por isso que nós precisamos falar sobre a influência dos falsos profetas e os seus ensinos. Porque infelizmente muitas pessoas estão sendo enganadas, passadas para trás, estão cegas porque não estão vendo a mentira que falsos profetas estão pregando no púlpitos de igrejas, nos vídeos da internet. Estão sendo enganadas por homens mentirosos. Muitos serão enganados pelas mentiras pregadas por falsos profetas. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: o Espírito diz claramente. Você está aqui sentado nessa noite, e o Espírito Santo de Deus, Ele está trazendo uma clareza para o seu coração, amém, queridos? Essa é a intenção dessa série, é libertar você através da palavra de Deus. É trazer luz para a sua vida. É para que você não seja enganado por falsos profetas. Esse texto diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E talvez a gente pense assim: não, e isso pode estar acontecendo com outros, comigo não. Eu não estou sendo enganado, você que pensa. Talvez você está sendo enganado e você não consegue enxergar que você está sendo enganado. O verso 2 diz assim: por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada, próximo, eles proíbem o casamento e o costume de alimentos que Deus criou para serem comidos por ação de graças pelos fiéis, e conhecem a verdade. Ou seja, eles começam a colocar coisas que não são verdades.
Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, também vai dizer a mesma coisa. Põe aqui para nós, 2 Timóteo 4, 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente. Próximo, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. E o texto diz assim, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Queridos, o que eu estou fazendo aqui nessa noite é bíblico. Eu, como pastor dessa igreja, que Deus confiou essas ovelhas, Deus confiou essa casa, eu não posso negligenciar os ensinamentos da palavra de Deus. Então talvez você veja aqui nessa noite para ouvir falar assim, que Deus tem bênção para você, que Deus tem carro novo para você, esse ano Deus vai te dar uma casa nova, que esse ano Deus vai te prosperar. Deixa eu falar uma coisa para você, a maior bênção que você pode ouvir aqui nessa noite, é que Jesus Cristo morreu na cruz por você, e salvou você da condenação do inferno, morrendo eternamente, e estando distante de Deus eternamente. Essa é a maior bênção que você pode levar embora para sua casa hoje. Mas o texto diz assim, prega a palavra. E pregar a palavra, querido, não é pregar o que a igreja quer ouvir, é pregar o que a igreja precisa ouvir. Porque tem gente que domingo após domingo fica pulando de igreja em igreja, procurando o profeta fulano de tal, procurando alguma revelação para a vida dele, porque ele está atrás de bênção, ele está atrás da prosperidade. E a Bíblia está dizendo, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. E eu quero falar a mesma coisa que eu falei de manhã. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, pastor, não está bravo, querido. Eu estou bravo não. Eu só estou inconformado. Não tem como falar sobre falsos profetas e os seus ensinamentos e falar de um jeito manso, amoroso. Querido, você não pode, amado, cair nas ciladas. Não, tem que ser com empolgação, tem que ser com intensidade, porque não dá para ver vidas indo para o inferno e não estão sendo salvas, porque pessoas não estão pregando a verdade, pessoas estão falando só o que as pessoas querem ouvir, e não pregando a palavra de Deus. E aqui nessa igreja, o meu compromisso com essa igreja é pregar a verdade, é pregar a palavra de Deus, é pregar a verdade que dói, a verdade que corrige, a verdade que exorta. Aleluia! E no verso 3 diz assim: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegará o tempo que as pessoas vão estar num culto como esse, e elas vão começar a ouvir uma mensagem como essa, e elas vão querer levantar e ir embora, porque elas não vão suportar a verdade, o verdadeiro ensino, a sã doutrina. Ao contrário, eles não suportarão. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Nós estamos vivendo num tempo em que muitas igrejas, se é que eu posso chamar de igreja, estão pregando só o que as pessoas querem ouvir. Estão pregando aquilo que agrada, que ele sai daquele culto e ele entende assim, ai, Deus me ama do jeito que eu não preciso abandonar pecado nenhum, não preciso abrir mão da vida de pecado, não preciso abrir mão dos meus desejos pecaminosos, porque Deus me ama assim. Deus me ama traindo a minha esposa desse jeito mesmo, Ele me entende. Deus me ama assim, roubando os impostos, sonegando imposto. Deus me entende, Deus sabe o que eu passo. Deus me fez assim, e é assim que eu vou ser, porque Deus é um Deus de amor. Queridos, que Deus é o Deus de amor é verdade. Que Deus te ama do jeito que você está, não importa o seu pecado, isso é verdade. Mas é impossível você ser encontrado por Jesus Cristo e não querer abandonar a prática do pecado, é impossível. E Timóteo está nos alertando sobre isso.
Não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. As pessoas hoje, infelizmente, elas estão atrás de profetas que só vão falar assim para ela: Deus vai te prosperar, eu vejo uma casa na sua vida, oh aleluia, esse ano ainda vai acontecer um milagre, e você vai ver a sua conta bancária. As pessoas só querem isso. Mas o meu compromisso com essa igreja não é pregar o que as pessoas querem ouvir, mas é pregar o que elas precisam ouvir. Você está comigo aqui? Verso 4: eles se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, voltando para as mentiras de Satanás, voltando-se para aquilo que é terreno, voltando-se para aquilo que os homens inventaram, para as doutrinas falsas, para os falsos ensinamentos. Então a Bíblia, querido, nos afirma que o fim seria marcado por enganos e mentiras. A Bíblia nos afirma que muitos não suportarão a verdadeira doutrina e se voltarão para os seus próprios desejos e ajuntarão para si mesmos mestres que lhes falem aquilo que eles desejam ouvir. Mas a pergunta que não quer calar: o que é um falso profeta, pastor? O que é um falso profeta? Queridos, um falso profeta nunca vai se autodenominar falso profeta. Você nunca vai ver alguém falando assim: eu sou falso profeta, senta aí que eu quero te ensinar uma mentira. Você nunca vai ouvir alguém dizendo isso. Muitas vezes esse falso profeta, ele nem sabe de tão enganado que ele está. Ele vive tanto no engano, que ele nem sabe que ele é um falso profeta. Deveria saber, mas não sabe. Então deixa eu alinhar com vocês o que é um falso profeta. Primeiro, eu quero falar o que ele não é. Falso profeta não é um feiticeiro. Ok? Falso profeta não é um invocador de demônios. Uma coisa é ser macumbeiro, gente. Outra coisa é ser falso profeta. Outra coisa é ser um satanista, tem relacionamento com o diabo. Outra coisa é um falso profeta. Então o falso profeta não é um feiticeiro. O falso profeta não é um invocador de demônios. E o falso profeta não é alguém que erra profecia. Porque às vezes a gente acha que falso profeta é aquele que profetizou e não aconteceu. Não, eu já vi homens de Deus profetizarem e não acontecer. E só por isso ele é falso profeta? Não. Então, falso profeta, e muitas vezes, ele vai acertar o seu RG. O falso profeta, muitas vezes, ele vai falar o seu CPF. Ele vai acertar o nome da tua mãe. Ele vai acertar o teu nome. Esses dias eu vi um vídeo na internet. O profeta chegou e falou assim: quando você entrou nessa porta, Deus falou: Mateus. Ele olhou para o cara e falou assim: seu nome é Mateus? O cara falou: não. Você conhece com Mateus? Não. Então abra lá em Mateus capítulo 1. Porque o profeta, queridos, o falso profeta, às vezes ele quer acertar, e muitas vezes ele acerta. Ele acerta por quê? Você vai entender por quê. Porque Deus deu um dom a ele. E se você abrir a Bíblia e pesquisar, uma das referências de falsos profetas na Bíblia é um homem chamado Balaão. Balaão nunca errou uma profecia. Pode estudar, nós não temos tempo aqui, mas pode estudar. Balaão acertou todas as profecias. Balaão era homem de olhos abertos. O Senhor ia até ele, conhecia a presença de Deus. Deus falava com ele, ele conhecia a voz de Deus. Deus falava através dele, Deus colocava a palavra na voz dele. Ele tinha olhos abertos para o invisível. E Balaão fez uma declaração que nós falamos quase todo culto, quase toda pregação, na palavra de Deus, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe quem disse isso? Balaão, considerado um falso profeta. Entretanto, ele era um falso profeta. Por quê? Porque se ele era falso profeta, ele acertava tudo.
Se você olhar para a história de Balaão, lá no início da descrição da vida de Balaão, em Números capítulo 22, a Bíblia diz que o rei enviou os mensageiros até Balaão, e eles chegaram com o preço dos encantamentos de Balaão. Olha só, vai até o profeta, mas leva dinheiro, porque esses profetas aí hoje só querem dinheiro. Se você estudar a vida de Balaão, você vai ver isso, que Balaão, ele era movido por dinheiro. Então sabe o que define o falso profeta? Não é a assertividade da sua palavra, da sua profecia, mas sim o seu coração. Balaão é alguém que profetizava em troca de pagamentos. Então o que nós podemos definir que o falso profeta, põe aqui para mim por favor, falso profeta é alguém que está envolvido com a obra de Deus por benefício próprio. É alguém que se envolve na obra, é alguém que vem para a igreja só porque quer as bênçãos de Deus. Vai para a igreja hoje? Vou. Por quê? Porque eu preciso de um milagre. Ué, mas por que você não foi domingo passado? Estava cansado e nem estava precisando do milagre. Mas agora eu vou porque eu preciso de um milagre. Eu preciso de um benefício próprio. Aí a pessoa vai e recebe o seu benefício próprio. O que ela faz? Falso profeta. Porque não se engane, falso profeta não é apenas aquelas pessoas que têm um microfone na mão. Falso profeta é alguém que está envolvido com a obra de Deus por benefício próprio. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 15 comigo, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 15. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: tenham cuidado com os falsos profetas. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: tem cuidado, irmão. Está cheio de falsos profetas por aí. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores. Sabe aquela pessoa que você olha, está aqui no meio do rebanho, você não dá nada para ela. Ai, parece uma ovelhinha, tão bonitinha, fofinha, mas por dentro é como um lobo devorador. Que não vê a hora de tragar alguém, que não vê a hora de enganar alguém, que não vê a hora de derrubar alguém. São palavras de Jesus. Próximo, versículo 16. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Então nós estamos reconhecendo o homem de Deus pelas suas palavras, pelas suas profecias, quando na verdade o texto está nos ensinando que nós reconhecemos se é falso profeta ou um verdadeiro profeta através dos seus frutos. Porque tem gente que está profetizando em nome de Deus, mas do mesmo jeito que ele profetiza em nome de Deus, ele vai num motel em nome de Deus. Ele mente em nome de Deus. Ele rouba o dinheiro da igreja em nome de Deus. Ele engana as pessoas em nome de Deus. Por isso não se engane. E certo avivalista disse assim uma vez: a maior ameaça, pode pôr aqui por favor, a maior ameaça ao povo de Deus no Antigo Testamento, põe aqui por favor, isso, a maior ameaça ao povo de Deus no Antigo Testamento não foram os exércitos filisteus, assírios ou amalequitas, mas os falsos profetas dentro de seus portões. Sabe o que Jesus em Mateus 7 está nos ensinando? Que ele está vestido como ovelha, mas por dentro é como lobo. Que nós como igreja, nós não precisamos nos preocupar teoricamente com os satanistas, com os macumbeiros que está fora da igreja. O que nós precisamos nos preocupar são os falsos profetas que estão disfarçados dentro das igrejas. São os falsos profetas que têm milhões de seguidores no YouTube, todo mundo dá ibope para ele, que agora está alcançando as maiores plataformas digitais, e agora ele tem influência. Esse cara sim é homem de Deus, olha onde ele está chegando, e agora ele tem visibilidade, agora todo mundo aplaude ele. Por quê? Porque o que ele falou está acontecendo, o que ele falou está dentro da igreja.
dentro do corpo de Cristo. Então as maiores ameaças estão aqui dentro. Vira para a pessoa do celular e fala assim: vigia, irmão. Vigia, irmão. Outro avivalista disse assim certa vez: Satanás é o impostor. Ele tem um falso evangelho, pregado por falsos ministros, produzindo falsos cristãos. Ele planta seus impostores em qualquer lugar onde Deus plantar crentes verdadeiros. Por isso não se engana. Do mesmo jeito que aqui pode ter cristãos verdadeiros, aqui também pode ter falsos cristãos, falsos profetas infiltrados para derrubar a vida das pessoas, para enganar a vida das pessoas. Então são essas pessoas no meio do povo de Deus, que são lobos vestidos de cordeiro. Ele tem aparência, mas não se engana não, viu? Ele parece que é, mas não é, viu? Ele se parece com os irmãos, ele está camuflado, mas não se engane. Ele se move nos dons. Ele falou que ia acontecer e aconteceu. Ele ora em línguas. Ele orou por fulano, fulano foi curado. Meu Deus, ele é homem de Deus. Ele revelou toda a vida do fulano de tal. Ele é homem de Deus. Não se engane. Os falsos profetas, eles se movem nos dons. Por que se movem nos dons? Porque dom é uma coisa que Deus deu. É um presente de Deus aos homens. E todo dom que Deus dá, por mais que essa pessoa se corrompe e comece a usar esse dom de forma errada, Deus, ele não pega de volta o presente e o dom que ele deu. Por isso eu digo a você, tem pessoas aqui dentro hoje, que Deus deu dom a você, mas você se perdeu no meio do caminho. Deus não tirou o dom de você, mas você precisa se arrepender, voltar para Cristo, para que você possa exercer o seu dom da maneira que Deus criou você para ser. Então tem homens que são falsos profetas que se movem nos dons, mas estão envolvidos com a missão, buscando benefícios próprios, estão envolvidos com as igrejas, buscando dinheiro, reconhecimento, buscando fama, buscando sexo, que aproveitam da sua autoridade para pegar as irmãzinhas da igreja. Diga misericórdia. Infância protegida que o diga. Eles estão preocupados com o poder, com o autoritarismo. Eles veem a igreja como um negócio. Eles querem lucrar com a obra de Deus. Só pensa em dinheiro. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: no entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Próximo. Muitos seguirão a devassidão desses homens. Muitos vão lá dar dinheiro para eles, viu? Multidões. Eu preciso de 1.000 homens com R$1.000. Quem são os corajosos? Pastor, pode dar 500? Não, R$1.000. Não, mas só tem 500. R$1.000. Não vai receber a benção não, é R$1.000. Pastor, eu quero contribuir, mas para que é? 100 homens, 1.000 homens dando R$1.000. Eu não posso revelar. É para eu comprar minhas fazendas. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. É por isso que crente está mal visto agora na praça. É por isso que quando eu chego nos lugares, irmão, está lá o bate-papo, está todo mundo se conhecendo, não conheço ninguém. E aí chega a minha vez, todo mundo pergunta assim: e aí, você, o que você faz? Eu falei, então, eu sou assim, né? Sou pastor. Passa um filme na cabeça do homem. Assim, dinheiro, né?
enganar as pessoas, né? Ficar milionário, né? Infelizmente, por causa desses homens que conseguiram seguidores, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Então talvez você está aqui nessa noite e fala assim: por isso que eu não gosto de igreja, não gosto de crente. A verdade está chegando para você hoje. Nós somos difamados porque homens deram maus exemplos. Por isso não fique enganado sobre a igreja. Próximo. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados, e a sua destruição não tardará. Posso ouvir um glória a Deus? Queridos, o que define um falso profeta não é a sua boca, não é a sua assertividade, mas é o seu coração. Não se engane, Deus derrama dom sobre pessoas que Ele vai mandar para o inferno. Eu vou falar de novo. Deus derrama dom sobre pessoas que Ele vai mandar para o inferno, porque dom é um presente irrevogável por Deus. Não é porque Deus te usa, querido, que Ele te aprova. Nós não podemos ser enganados por performance. Balaão ensinou as mulheres pagãs a seduzirem os israelitas. Lê lá a história dele. A doutrina de Balaão era imoralidade sexual e idolatria. E existem muitos homens à frente de ministérios e igrejas que são eloquentes, que têm boa performance, que são extraordinários, milhões de seguidores, de boa aparência, que sabem muito de Bíblia, mais do que tudo nós aqui, que pregam bem, que acontecem milagres, que faz doente cuspir caroço, que conversa com o demônio, com Satanás, faz show com Satanás. Mas os ensinos desses caras produzem um falso evangelho, que levam as igrejas à idolatria, não de imagens, mas idolatria ao homem que está lá fazendo os milagres. Vamos caminhar para frente. Como identificar um falso profeta então? Põe aqui para mim. Primeiro, o falso profeta faz sempre esperando algo em troca. Ele sempre faz alguma bondade, alguma coisa, mas é sempre já assim, ó: eu vou orar por fulano, porque eu vi o carro dele lá fora. O falso profeta, ele faz esperando algo em troca. Ele faz aqui, porque lá na frente ele vai cobrar. Ele é mal intencionado. O falso profeta, ele tem carisma, mas não tem caráter. O cara fala bem, enrolou você todinho, você deu R$1.000 lá pro homem. Ele tem carisma, ele sabe falar, ele faz cena, mas ele não tem caráter. Só fala o que as pessoas querem ouvir. Viu, irmão? Você que fica aí todo final de semana procurando a igreja aí de profecia, de profeta, fica aí, vai, pulando de igreja em igreja, buscando a revelação de Deus para a sua vida. Quer que alguém venha falar em mistério para você? Rabachai. Aí o falso profeta, ele chega e fala assim, ó: Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua casa, irmão. Olha lá, é desse jeito. É desse jeito aí. Por quê? É mentira que Deus tem um propósito para você, irmão? É mentira que Deus quer salvar você e a sua casa, irmão? Não é mentira. Porém nós estamos sendo enganados. Nós não, muitos estão sendo enganados. Porque chega lá e o cara começa a falar em línguas, e ele começa a olhar para você com aquele olhar, e ele fala alguma coisa que você está querendo ouvir. Era só você ter a Bíblia da Bíblia. Está tudo lá. Tudo que você precisa receber de revelação, abre a tua Bíblia. Para de ficar aí de igreja em igreja, procurando profeta fulano de tal, para revelar as coisas sobre você. Abra a tua Bíblia e Deus vai revelar quem você é, meu querido. Você pode aplaudir Jesus por isso? Pelo amor de Deus. Só fala o que as pessoas querem ouvir. Manipulador, já viu pastor manipulador? É falso profeta, irmão.
Ele quer manipular todo mundo. Ele quer manipular as decisões da igreja. Ele quer manipular tudo que acontece. Ele quer manipular pessoas. O falso profeta gera dependência emocional. Você sabe o que ele faz? Ele vê lá uma pessoa que está na lama. Aí ele vai e fala assim: Deus quer restaurar você. E aí ele manda a profecia lá. Aí o irmão chora. É comigo aqui. Aí ele tem um tempo de gabinete. Dá a cesta básica, arruma um emprego para ele, dá carona para ele, dá cargo na igreja para ele. Aí essa pessoa ficou dependente emocional daquele falso profeta. Aí o falso profeta falou assim: ó, a partir de hoje eu sou o seu pai espiritual. Você não pode fazer nada sem me pedir. Mas tudo. Se você for viajar, tem que pedir para mim. Se você for comprar um carro, você tem que pedir para mim. Se você for comprar uma casa, você tem que pedir para mim. E ai de você, se você sair dessa igreja, viu? Ai de você. Ai de você se você for visitar outra igreja. Você estará em adultério com a noiva de Cristo. Você está achando que é brincadeira, gente? Vem comigo no gabinete um dia. Pastores, falsos profetas que estão aprisionando o povo, falando assim: ó, se você for visitar outra igreja, você está em adultério, porque a igreja é a noiva de Cristo. Misericórdia, irmão. Gera dependência emocional, centralizador, controlador, faz tudo por dinheiro. Pastor, você pode ir na minha casa orar por mim? Ó, irmão, eu estou precisando aí de um dinheirinho. Eu posso até ir lá, mas você poderia dar uma ajudinha para mim? Tudo por dinheiro. Manipula tudo por dinheiro. Não te abençoa para sair da igreja. Você vai lá e fala assim: pastor, eu quero a bênção. Por quê? Porque eu achei uma igreja lá chamada deixa eu ver. Uma igreja aí, sei lá. E aí o pastor fala assim: não te abençoe. Se você for, você está debaixo de maldição. Você, sua casa, sua família, seus filhos vão colher maldição. Você está achando que é brincadeira? Não permite se relacionar com outras igrejas e denominações. Te amaldiçoa se sair da igreja ou se criticar ele. Pastor, você está gritando demais na mensagem. Eu levei lá a primeira vez que eu levei meus convidados lá para apresentar o meu filho. E você fica gritando, falando aquelas coisas lá. Pastor, você não podia ter pregado aquela mensagem. A primeira vez que eu levei meu convidado, minha família, eu sempre quis levar para a igreja, nunca quiseram. E a primeira vez que eles pisaram na igreja, você você pregou aquele negócio lá, pastor. Ô, irmão, me perdoa, irmão, se eu estou gritando demais. Eu não estou nervoso, não. Mas o falso profeta, sabe o que ele faz? Com as críticas, ele te devora. Como ousa falar, tocar na unção do homem de Deus? Como é que é? Tocar no ungido. Misericórdia, irmão. Você tem alguma pendência com o pastor? Vai lá falar para o pastor. Se ele for homem de Deus, ele vai te ouvir, vai consertar com você. Mas se é falso profeta, vai mandar você ir para os quintos. É engraçado, mas é sério. Como identificar falsos profetas? O que esses profetas pregam? O que esses falsos profetas pregam? Coloca para mim o próximo slide. Alguns falsos ensinos. Primeiro, teologia da prosperidade. Você vai lá na igreja, o cara gasta 1 hora na parte do dízimo e oferta. E ele chora, e ele faz teatro, e ele fala: se você não der o seu dízimo, o devorador vai te pegar. Se você não der o seu dízimo, você está roubando Deus, você vai para o inferno. Por que eles fazem isso? Sabe por que eles fazem isso? Porque ele quer pôr medo em vocês. Esses falsos profetas, eles querem a todo custo que você dá o seu dízimo. Esses falsos profetas, eles escolhem as pessoas que dão os dízimos mais altos da igreja e põem para sentar na frente e dá privilégios. Teologia da prosperidade é quando ele fala assim: ó, vem que Deus quer te abençoar,
Deus quer te dar um carro novo. Eu estou sentindo aqui que Deus quer te dar um carro novo, Deus quer te dar uma casa nova. E aí atrai as pessoas, porque Deus quer dar um bem material para você. Deus quer dar alguma coisa para você? Amém. Mas nós não podemos enganar as pessoas, achando que elas têm que vir porque Deus quer abençoar ela com uma casa nova. Nós estamos vendendo o evangelho. Quem é falso profeta está vendendo o evangelho. Teologia da hipergraça. O que é teologia da hipergraça? Não é falado com clareza, mas a teologia da hipergraça diz que Jesus já resolveu tudo na cruz. É verdade. Porém isso dá margem para você pecar. Por quê? Porque os seus pecados do passado, os seus pecados do presente e até os pecados que você nem cometeu, já está tudo perdoado. Não precisa nem confessar. Já está tudo perdoado, irmão. Então se você pecar amanhã, fique em paz. Não tem confronto direto, é de forma enganosa, que eles dizem, não precisa de um esforço seu, para você sair dessa vida de pecado, porque tudo já foi resolvido na cruz. E aí prega essa graça mentirosa. Teologia liberal. O que é teologia liberal? Agora a igreja pode tudo. Agora a igreja aceita todos e tudo. Agora você pode fazer o que você quiser. Você pode casar com quem você quiser. Você pode ter sua família com quem você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode usar a roupa que você quiser. Você pode ouvir as músicas malignas, esses funk demoníaco que você quiser lá na sua casa. Você pode assistir os vídeos que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Teologia liberal. O importante é que Deus te ama. Teologia do legalismo. Pessoas que querem impor regras. Irmão, eu tenho umas igrejas que é tanta regra, você não pode fazer a barba, você não pode usar a calça, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode, se não, ai de você, você não pode jogar bola, você não pode assistir televisão, você não pode ir no cinema, você não pode. Teologia do legalismo. E por último, a mais nova teologia, a teologia do coach. O homem está no centro de todas as coisas. Mas é isso que eles falam? Não, não é isso que eles falam. Eles pregam assim: você tudo pode. Você é o centro do coração de Deus. Você, com seu esforço, tudo depende de você. Abandone pessoas. Essas pessoas que te dão trabalho, abandona. Troca o casamento. Uma teologia coach, que agora virou um evangelho, sabe, um evangelho de melzinho na chupeta. Diga comigo: misericórdia. E tantas outras teologias que não dá tempo da gente falar. Mas eu quero chamar sua atenção, os músicos podem subir. Tudo isso tem consequências. A consequência dos falsos profetas e dos seus ensinos, e não só dos falsos profetas e dos seus seguidores. 2 Pedro capítulo 2 versículo 17, 2 Pedro 2,17 diz assim, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservado a escuridão das trevas, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, e provocando os desejos devassos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Mas olha o que esse texto diz: o que está reservado a eles? A escuridão das trevas. Em Mateus capítulo 7 versículo 22, Mateus 7, 22, Jesus nos ensina assim: muitos me dirão naquele dia, põe aqui para a igreja acompanhar, Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aplicação, para a gente orar e ir embora. Nós não podemos
generalizar. Nós não podemos achar que porque um grupo faz isso, uma parte faz isso, achar que todo mundo é assim, que toda a igreja é assim. Sabe, eu quero instigar você a observar bem quem você ouve, quem você pede conselhos, mas não generalize, porque tem muita gente que foi ferida, machucada, enganada pela religiosidade, pelos falsos ensinos, pelos falsos profetas. Você se sentiu mal, você foi ferido naquela outra denominação, você foi ferido porque você estava lá assistindo internet, e aí eram os únicos R$1.000 que você tinha na conta, você deu lá, pensando que ia voltar 10.000 no outro dia. Talvez você foi ferido, machucado, passado para trás, e por causa de alguém que feriu você como um falso profeta, com falsos ensinos, você colocou a igreja de Cristo num pacote e achou que todo mundo era igual. Por isso, não podemos generalizar. Ainda existe homens e mulheres de Deus, ainda existe profetas usados por Deus, ainda existe uma igreja que não é perfeita, uma igreja imperfeita, mas que é uma igreja saudável, buscando conhecimento para errar cada vez menos. Por isso, primeira coisa, não podemos generalizar. Segundo, fuja dos falsos ensinos. Se você está desconfiado que aquilo é um falso ensino, desliga a televisão. Se você foi convidado para ir na igreja de alguém e está ouvindo aquele falso ensino, levanta e vai embora. Fuja. Mas como que eu vou saber o que é um falso ensino? Estude a palavra de Deus. Vem para a escola da fé. Vem para os 4 passos. Vem para o Ruios. Cadê os Ruios aí? Não, gente, faz mais barulho aí, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo propaganda aqui, gente. Vem para o nosso seminário teológico. Queridos, fuja dos ensinos falsos. Estude a palavra de Deus. Sabe o que eu quero com você? Desconfia das minhas palavras. Sabe, você está aqui no culto, você está ouvindo a palavra, recebe ela no seu coração. Aí você deixa ela guardadinha. Aí você fala assim, mas eu vou ver se esse pastor está pregando a verdade mesmo. Aí você chega na sua casa, vai estudar sobre isso. Não porque eu sou um falso profeta, mas porque eu quero encorajar você, ensinar você a ter sabedoria, clareza do que são os falsos ensinos. Então desconfirmam. Sabe que tudo que eu estou falando aqui, desconfia. Chega na sua casa, abre o YouTube lá de novo, vai lá anotando tudo que você tem. Esse pastor está falando umas coisas aqui que eu estou meio desconfiado. Vai lá estudar, desconfia. Aprenda a discernir. Precisamos discernir quem são esses falsos profetas e os seus ensinos. E por último, vou pedir de novo, Kleber, abaixa aí, irmão. Isso, ajoelha aí, vai orando. E por último, a nossa maior aplicação dessa noite: foque em Jesus. Porque o homem pode falhar, mas Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Jesus nunca vai falhar com você. Jesus nunca vai pisar na bola com você. Homens e mulheres podem ter falhado com você. Homens e mulheres podem ter enganado você. Mas Jesus Cristo, Ele jamais, 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 jamais vai te enganar. Jesus jamais vai passar você para trás. Você pode aplaudir a esse Jesus que é único e verdadeiro. Talvez você está olhando demais para os homens. Talvez a sua expectativa está alta demais em homens pecadores. Talvez a sua expectativa está alta demais em mim, que é pastor, que é ser humano, que é falho. Eu quero convidar você nessa noite: tire os seus olhos de homens que podem falhar com você e coloque os seus olhos no Criador dos céus e da terra, naquele que pensou, planejou você e tem um propósito para a sua vida. Se você entendeu essa mensagem, fique de pé no seu lugar.